Cerca de 2.400 contribuintes do imposto de renda que fizeram sua declaração nos últimos anos passaram por um processo de fiscalização por parte da Receita em uma operação específica relacionada a despesas de livro caixa. Esses profissionais atuavam em áreas como engenharia, medicina, advocacia e outras. Mas por que você precisa se preocupar em relação a essa questão da despesa de livro caixa? Nós temos regras do que é possível você deduzir essas despesas dentro dos rendimentos que você recebe. Então vamos supor que você é um advogado e aí você faz a opção por não ter uma pessoa jurídica e sim fazer os lançamentos como pessoa física. Você pode fazer o lançamento do seu livro caixa. Dentro do livro caixa existem coisas que você pode deduzir e coisas que você não pode deduzir. Por exemplo, aqui no Perguntão da Receita, dá um exemplo prático aqui. Se você, por exemplo, fizer ali despesas relativas à atividade de propaganda, por exemplo. Você pode, sim, desde que a propaganda se relacione com a atividade profissional da pessoa jurídica e esses gastos estejam escriturados no livro caixa e comprovados com documentação hábil e idônea. Ou seja, você pode fazer, por exemplo, essa despesa de propaganda, mas precisa estar alinhado com a sua atividade profissional. Precisa ter documentos para você comprovar. Em que momento você vai, por exemplo, apresentar essa documentação? No momento, numa ação como essa. Porque aqui, por exemplo, a Receita Federal está investigando suspeitas de sonegação fiscal. Se essas sonegações de fato ocorrerem, a multa incidente sobre o valor não declarado, ele pode ser entre 75% a 225% do valor não declarado. Ou seja, é uma multa altíssima. Vamos imaginar, por exemplo, que você sonegou R$100.000, um valor que não poderia ter apropriado como despesa. Imagine só a multa que você vai ter mínima em relação a esse valor. Então o valor é altíssimo. Muito maior do que seria o imposto que você pagaria, que seria em torno de 27,5%. Então, para você que faz a declaração utilizando as deduções de livro caixa, o que você precisa considerar? Primeiro, as deduções que você quer fazer, elas podem ser efetivamente dedutíveis? Existem coisas que não são dedutíveis. Por exemplo, um outro exemplo aqui, baseado aqui no resumão aqui da Receita. Então aqui, se você, por exemplo, fizer uma aquisição de jornais, livros, revistas e periódicos ou roupas especiais. Sim, caso o profissional exerça funções e atribuições que obriguem a comprar roupas especiais e publicações necessárias. Novamente o exemplo do advogado. O advogado pode deduzir o terno que ele comprou? Eu entendo que não, né? Porque ele precisa usar terno? Ok, mas não é uma roupa especial. Agora, por exemplo, um profissional que utiliza uma roupa específica para o exercício da sua atividade pode deduzir? Nesse caso, sim. Desde, novamente, que seja lançado no livro caixa, desde, novamente, que tenha documentação hábil e idônea. Idônea, ou seja, você precisa ter idoneidade em relação aos lançamentos que foram feitos no livro caixa. Então são cuidados que você precisa ter ao optar por essa forma de tributação. O que você não pode desconsiderar? A Receita Federal ela tem feito um cerco nas pessoas físicas, especialmente profissionais liberais, em relação a esses aspectos, porque ela não tem um controle direto desses valores. Diferentemente da pessoa jurídica, onde você tem a emissão da nota fiscal de serviço, e aí, consequentemente, esse valor já está disponível para a Receita Federal. As despesas, no caso de uma pessoa jurídica, não vão impactar no imposto se você escolher entre Simples Nacional e lucro presumido, ou seja, você pode ter 10 mil de despesa para uma receita de R$100.000, não vai fazer nenhuma diferença em relação ao imposto que você vai pagar. A diferença vai ser no lançamento contábil. Você vai ter as despesas lançadas na pessoa jurídica, essas despesas deduzidas, você vai ter o valor do lucro contábil. Esse lucro contábil sendo distribuído aos sócios e sendo levado em consideração outras regras, como por exemplo, não pode ter débito tributário, você vai poder distribuir com isenção de imposto. Na maioria dos casos que nós validamos, é muito melhor você ter uma pessoa jurídica. Mas Anderson, se é melhor ter uma pessoa jurídica, por que muitos não têm a pessoa jurídica? Por que ainda muitos advogados não abrem a sua empresa, não tem, por exemplo, ali uma atividade jurídica de fato? Porque é muito mais fácil você fazer o seu imposto de renda e lançar o livro caixa.
Porque você vai lá, faz o imposto de renda e você diz o seguinte, ah, beleza, esse ano eu tive 500 mil reais de rendimentos, mas eu tive 350 mil reais de despesa de livro caixa. Você vai lá e coloca as despesas de livro caixa. Pronto. E aí, automaticamente, vai ser deduzido sobre o valor do imposto a pagar. E você vai pagar ali o seu carnê-leão todos os meses com essas deduções de livro caixa. Mas o jogo vira quando essas operações acontecem. E essa operação especificamente que foi dita aqui está falando até em 7,5 milhões por inflarem custos nos livro caixa, somente numa operação. Ó, o exemplo aqui do que aconteceu numa outra operação, desculpa. 243 médicos foram autuados com 7,5 milhões que eles deixaram de restituir por terem inflado os seus livro caixa. Olha o risco que você está correndo. Você é um médico, você pode ser uma pessoa jurídica, pode se enquadrar na atividade de lucro presumido na maioria dos casos, você vai pagar um imposto por volta mais ou menos de 12%, 13%, depende da atividade que você exercer, depende do município que você está e depende do tamanho do faturamento que você tem, ok? No máximo você vai ter por volta de 16%, vai ser muito menor do que os 27,5% que você vai ter, sem contar que esse valor que você declarar como rendimento, além de pagar os 27,5%, você ainda tem que pagar INSS sobre esse valor quando você faz o lançamento dessa forma. Ou seja, ter uma pessoa jurídica é quase que na maioria dos casos a melhor alternativa. Como é que você vai saber se é melhor para você ter um PJ ou continuar fazendo através de despesas de livro caixa? Tem várias opções. No momento que você entrar em contato com a Taxo vai avaliar o seu cenário. Nós temos algumas planilhas que nós usamos dentro dessa avaliação, pegamos algumas informações necessárias, jogamos na planilha, fazemos a avaliação. Além disso, avaliamos o seu risco para entender qual é o risco que você tem. Porque às vezes você pode, por exemplo, fazer as deduções e fazer o livro caixa da pessoa física, mas o custo que você vai ter para fazer essa escrituração, o trabalho que você vai ter de documentar tudo isso, de não se perder nos pagamentos dos valores dos carnê-leão que você tem que fazer todos os meses, e também, consequentemente, o risco de você prestar contas em operações como essa, talvez não valha a pena. E aí você vai ter muito mais segurança tendo uma pessoa jurídica. E terceiro, é muito mais fácil você fazer transação dos seus valores com a pessoa jurídica. Você presta um serviço de engenharia. Aí imagine, por exemplo, a empresa que vai te contratar. Essa empresa que vai te contratar, ela tem que te lançar como autônomo dentro da folha de pagamento, como prestador de serviço. Ela vai pagar INSS sobre o seu valor. O custo para ela é maior. Na pessoa jurídica, não. E, consequentemente, você vai ter ali um ganho até mesmo comercialmente em relação ao seu negócio. Então, avalie a possibilidade de você abrir a sua empresa e não cair numa situação como essa que foi citada aqui pelo G1, tá bom? Quer maiores informações? Entre em contato com a Taxo. Também vale a pena você pesquisar no site da Receita o perguntão do imposto de renda, que tem resposta para tudo que você precisa saber sobre essa questão de imposto de renda. É só você digitar lá livro caixa que vai aparecer todas as perguntas do que pode e o que não pode fazer e vai te ajudar nesse sentido. Espero que você tenha gostado desse vídeo, muito sucesso e até um próximo conteúdo.